Olá, um abraço. Estamos de volta aqui na programação da Gazeta News com mais um Gazeta News. Entrevista ao lado do Marcos Rodrigues e sempre conversando com os personagens da política de Alagoas para poder trazer de uma maneira irreverente todos os aspectos importantes no pós-eleição, né, Marcos Rodrigues? Um abraço mais uma vez. Não entendi a batidinha na mesa, mas é alegria, né? Isso mesmo. Isso mesmo, Viderlan. Voltando a falar de política, o que é mais importante, claro, para você entender os fatos, contextualizá-los e principalmente com personagens que vão ajudar você a entender o momento da política atual, né? E hoje vamos ter a honra de receber um grande amigo da gente, né? Na verdade é um grande amigo, mas nem por isso vai deixar de trazer grandes declarações. Ele foi deputado estadual e federal por Alagoas e 2 vezes prefeito de Maceió. Em sua gestão à frente da prefeitura da capital alagoana, priorizou a área de habitação, entregando mais de 10 mil casas a moradores da capital, além de ter sido responsável pelo programa Nova Maceió, Marcos. Pois é, em janeiro de 2023 ele assumiu o cargo de secretário de Estado justamente da infraestrutura aqui no governo Paulo Dantas, ocupando a pasta até o início deste ano. No último dia 6 de outubro foi eleito vereador por Maceió. O Gazeta News Entrevista recebe Rui Palmeira, agora vereador, vai ser diplomado, né, por Maceió. Grande Rui, seja bem-vindo ao programa, prazer revê-lo. Prazer, Rui, mais uma vez, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos, obrigado, Viderlan, sempre a satisfação em reencontrá-los. Me diga uma coisa, aqui a gente tem um critério de idade, não é quartel, mas o mais velho, né? Olha, mais experiente. Mais experiente, né? Isso. Pergunta, você está recomeçando sua carreira política por um cargo que você nunca ocupou, que foi o do vereador, né? Você começou lá como deputado estadual, posteriormente deputado federal, se torna prefeito de Maceió. Estava como secretário. Tanta gente quer ser secretário e você entrega a pasta para disputar a eleição para vereador. É um Rui que está retomando a sua vida pública, que rompe com algum grupo político, e aí eu tenho que citar, claro, o grupo do Palácio, Paulo Dantas, ex-governador Renan Calheiros, ou não tem nada a ver, foi o Rui que quis fortalecer o PSD? O que é que está em jogo? Olha, Marcos, eu diria que é uma nova fase. Eu não diria recomeço, porque mesmo sem mandato, eu continuei, enquanto secretário de Estado, trabalhando pelo Estado, trabalhando por Maceió. Tenho muito orgulho da equipe que a gente deixou na secretaria, né? O secretário Gustavo Torres, temos lá 5 ex-secretários municipais. A gente conseguiu, por exemplo, reinserir Alagoas na política habitacional. Digo Alagoas enquanto governo do Estado, né? O governo do Estado há mais de uma década não participava diretamente do Minha Casa Minha Vida. A gente conseguiu reinserir e já assinamos contrato, o Estado assinou contrato para conseguir moradia para Pilar, Penedo, Marechal, Palmeira, Maceió, né? A gente vai ter um grande empreendimento em Maceió, no Benedito Bentes, graças a esses técnicos que a gente levou na secretaria, né? Num acordo que foi conversado entre o governador Paulo Dantas e a minha pessoa e o PSD, e a gente fez parte e continua fazendo parte do governo do governador Paulo Dantas. É importante estar tendo esse momento com o agora vereador Rui Palmeira, eleito nessa última eleição, porque muita gente cogita, Rui, principalmente quando você se lançou como candidato a vereador, de que seu nome seria o mais forte para concorrer contra o JHC e tentar barrar a reeleição. Por que você não aceitou na oportunidade? Teve um convite nesse sentido de concorrer como prefeito, candidato a prefeito de Maceió na última eleição? Não diria convite, Viderlan, mas quando fui conversar com o governador Paulo Dantas, ele me deixou à vontade de, se eu quisesse ser candidato a prefeito, ele disse, o MDB precisa ter um candidato a prefeito, mas se você quiser ser candidato, não vejo problema. E naquele momento eu disse a ele que eu seria candidato a vereador. Eu passei por uma candidatura a governador em 2022, em fevereiro de 2022, eu tinha mais de 30% de intenção de voto. Quando terminou a eleição, eu tive pouco mais de 10% de intenção de voto, que mostrou que uma campanha majoritária realmente sem apoio financeiro, político, partidário, você dificilmente vai lograr êxito, né? Então eu já vinha de um exemplo em 22 e não poderia ir agora em 24 repetir aquela fórmula que não deu certo em 22. Agora, Rui, você sempre foi uma alternativa, né, de terceira via para a capital e também para o Estado, no tocante ao fato de você ter um grupo que você próprio conseguiu formar. E, de repente, né, Viderlan, você decide num determinado momento, ali quando está concluindo
o seu mandato de prefeito, apoiar uma candidatura e não lançá-la, uma candidatura própria, mesmo tendo uma grande popularidade. Eu me lembro que a gente fez uma página verde para a Gazeta e naquele momento eu entendia que tinha um Rui ali, que tinha um discurso mais de oposição. E na verdade você fez uma composição que apoiou o então prefeito ali, Alfredo Gaspar de Mendonça. Foi a melhor decisão? Hoje, olhando para trás, para aquele fato, você faria diferente? O que é que você diria sobre isso? Olha, Marcos, na verdade, eu gostaria de ter lançado um nome para me suceder que fosse do meu partido. O grande problema é que eu não tinha o comando mais do PSDB. Né? No momento que o senador Rodrigo Cunha venceu as eleições, o PSDB foi comandado em Alagoas por muitos anos pelo Teotônio Vilela. Quando o Theo deixou o governo e eu era o prefeito, ele me passou o comando da legenda. Quando o Rodrigo Cunha foi eleito senador, eu passei o comando para ele, era natural. E eu dialoguei com o senador Rodrigo Cunha, mas ele já tinha uma opção pelo então candidato JHC. Como eu não aceitei, saí do PSDB, mas eu não tinha partido, não tinha por onde lançar um nome meu. Então, me pareceu naquele momento que o nome mais qualificado era do Alfredo Gaspar, que tinha feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública. Não me arrependo de forma alguma, acho que fizemos tudo o possível da minha parte, da parte do próprio Alfredo, mas a população escolheu o JHC e nós aceitamos isso. Então, é o que eu podia fazer. Acho que dos nomes que estavam postos, na minha opinião, o Alfredo era o mais qualificado. E como é que foi esse retorno à condição de campanha, Rui? Principalmente aqui na capital Maceió, já que em 2022 você precisou rodar vários municípios, mas aqui na capital Maceió, cidade que você já foi prefeito, inclusive teve a oportunidade por sequência de mandato também, 8 anos, e falando exatamente desse contato com a população maceiense. Até porque eu te provoquei agora há pouco sobre a questão do seu nome, porque antes do lançamento das pesquisas, inclusive, o seu nome estava sendo ali em torno de 8 a 11% na preferência do eleitor maceiense. E o Rafael Brito, quando foi lançado, não teve, por exemplo, percentualmente essa condição. Isso trouxe um sentimento de que é por aqui que eu tenho que ir para não também diminuir a minha imagem política participando de uma campanha como candidato a vereador? Não, Viderlan, eu tinha convicção que eu teria que participar dessa eleição, tenho dito isso em outras entrevistas, porque eu participei da eleição em 2022, não logrei êxito. Se eu ficasse esperando até 26, era um gap muito longo, 6 anos do fim do meu mandato, muita gente já teria esquecido, muita gente já nem me conheceria mais, então eu tinha certeza que eu tinha que participar dessa eleição. E o caminho que eu encontrei foi como vereador. Eu não poderia cometer o mesmo erro, repito, que eu cometi em 2020, que foi lançar uma candidatura ao governo. Começou lá em cima, na liderança, nas pesquisas inclusive, mas eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha estrutura partidária, só tive apoio do Republicanos, além do meu próprio partido. Não tinha apoio quase de nenhum prefeito, alguns prefeitos ligados ao deputado Antônio Albuquerque só. Então a gente ficou numa situação de isolamento, eu não poderia repetir aquele erro agora, então entendi que a campanha a qual eu teria a perna para disputar foi a campanha de vereador. Agora, Rui, é impossível falar da história política de Alagoas e não falar da história política da sua família, leia-se o Guilherme Palmeira, seu pai, ministro, senador e naturalmente talvez uma das figuras políticas ali de mais capacidade de articulação, acredito inclusive que a sua entrada na política é fruto também dessa articulação dele. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam com seu pai, trabalharam pela articulação da sua primeira candidatura para deputado, posteriormente deputado federal, e todos o colocavam como sendo um personagem de muita capacidade, de recuperar quadros da política que já estavam afastados para trabalhar em torno do seu nome. Hoje é só você quem faz muita falta o senador Guilherme, o ministro Guilherme, articulando para você entrar numa disputa? Certamente, Marcos. Meu pai tinha uma capacidade, até brincavam lá em Brasília que ele diziam que no meio político, no antigo PFL, ele era a mãe de Ná. Ele tinha capacidade de prever ali o futuro, realmente ele tinha essa característica, daquela turma antiga do PFL, Marco Maciel, Jorge Borhausen, o Zé Jorge de Pernambuco, uma turma grande que os que estão
nesse plano ainda se reúnem. Até vou em novembro para Brasília para o aniversário do ex-senador Zé Jorge de Pernambuco, que é um dos grandes amigos que meu pai deixou. Ele tinha uma capacidade grande de analisar cenários e de prever o que iria acontecer ali em cada eleição, que realmente são uma qualidade que ele tem, que ele tinha, que eu não tenho. Ele era muito mais perspicaz nesse quesito e, claro, ele deixou muitos amigos, né? Meu pai foi o último governador eleito indiretamente no período militar, mas ele nunca utilizou a política como instrumento de vingança, de perseguição, muito ao contrário, né? Ele quando foi governador, em 79, acontece ali já no final do penúltimo governo militar, né? Sai o Geisel, entra o Figueiredo, vem a anistia, e muita gente volta, né, do exílio, volta da clandestinidade, e ele, enquanto governador, colocou muita gente que era de esquerda, né, para trabalhar no Estado, né? Selma Bandeira, Maria Ivone e tantos outros que brincavam que o planejamento e a Secretaria de Saúde tinham virado uma célula do Partido Comunista em Alagoas, e ele brincava, ele dizia, essas pessoas eu sei que não vão votar em mim em 82, que ele disputaria o Senado ali contra o Dr. Moura Rocha, mas essas pessoas precisam dessa oportunidade de voltar à normalidade de suas vidas, e o Estado precisa da capacidade de trabalho dessas pessoas. Meu pai tem o irmão Vladimir Palmeira, que está no Rio de Janeiro, que foi um dos fundadores do PT. Meu pai é um dos fundadores do PFL, então eles eram... Foi um dos líderes da passeata dos 100 mil. Exato. Contra a ditadura no Rio de Janeiro. Exato, foi pro exílio, né? Ficou 10 anos morando no exterior, perseguido, e eles tinham diferenças abissais politicamente, mas era muito engraçado ver eles conversando, como havia um respeito que hoje a gente infelizmente não vê mais, né? Eu acho que com o advento da rede social tudo piorou muito, é tudo muito radicalizado, é tudo sem respeito ao próximo. Você não respeita um aliado, avalia um adversário. Então eu aprendi muita coisa nessa convivência com meu pai, sobretudo isso, de respeitar os seus parceiros políticos, seus adversários, seus aliados. Então são lições que ficam, mas claro, a presença dele faz muita falta, sim. Agora, Rui, vamos falar um pouquinho da força do partido. Você é uma referência do partido aqui hoje, é o grande puxador de votos do seu partido. E, obviamente, quando estamos falando também do PSD nacional, acabou sendo o partido que mais elegeu prefeitos. Como você pretende, nessa última eleição, né, obviamente, como você pretende tirar proveito dessa força nacional que o PSD ganha nesse cenário eleitoral 2024 para uma projeção em 2026 politicamente? Derlan, claro que eu fiquei muito feliz com o crescimento do PSD nacionalmente. Eleições municipais estão mais uma vez provadas que elas correm à margem da polarização nacional, né? Nem PT nem PL foram os grandes vitoriosos dessa eleição, muito ao contrário, né? Cresceu o MDB, cresceu o PSD, cresceu o PP, União Brasil, partidos de centro e centro-direita, mas que ficaram um pouco à margem dessa polarização entre PT e Bolsonaro. Né? E os padrinhos também não influenciaram tanto, né? Não tem, né, Marcos? Numa eleição de prefeito são questões locais, né? Eu disputei duas e a gente, nas pesquisas qualitativas, tinha muita essa informação que os padrinhos, os chamados padrinhos políticos, sejam locais, sejam nacionais, influenciam em quase nada, né? Mesmo com essa polarização tão firme que a gente está vendo. Então o partido realmente cresceu muito e vai ser um diferencial para 2026. Espero que a gente consiga aí ter um campo e possa ter até um candidato próprio, né? O PSD hoje tem bons quadros Brasil afora, é um partido que tem pessoas mais próximas à esquerda e pessoas mais próximas à direita. Cito aqui, por exemplo, o senador Otto Alencar da Bahia, que é ligado ao PT na Bahia, mas temos o governador Ratinho Júnior no Paraná, que elegeu agora o prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel, que é PSD, mas são mais ligados ao Bolsonaro. Então há essa distinção e esse respeito dentro do partido, que é capitaneado com muita competência pelo presidente Gilberto Kassab. É isso que eu queria entender. O partido elege 885 prefeitos, o MDB 853. Você é um quadro do PSD em Alagoas, que no caso tem uma ligação política com um grupo do MDB, capitaneado também ali pelo governador
Paulo Dantas, e que tem na figura do Lula o principal parceiro político para, obviamente, ajudá-lo no processo de governo. Isso lhe aproxima do Lula ou lhe aproxima do centro? Eu diria a você, Marcos, que se eu fosse me buscar aí uma identificação, eu diria que eu sempre fui de centro-direita. Nunca fui eleitor do PT, nunca votei no Lula, mas espero que o país busque um caminho para 26 que não sejam os extremos, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. A gente fica esperançoso, já que tem quadros que foram bastante fortalecidos localmente, né? O Ronaldo Caiado em Goiás, o Ratinho Júnior no Paraná, o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então a gente tem nomes muito qualificados nesse grupo que eu qualifico aí de centro-direita, que é aonde eu diria a você que eu me identifico, mas independente disso consigo dialogar tanto com esquerda. Fui deputado federal e na época fui o único da bancada alagoana que fiz oposição a Dilma, oposição sempre propositiva, nunca de esculhambar, nunca do quanto pior melhor, e tinha um respeito, debatia com meus colegas de PSDB, com os deputados do antigo DEM, que era o partido ali mais à direita à época, e também debatia com os deputados do PT. Então, assim como foi também na Assembleia, tinha uma relação muito boa com os deputados do PT à época, com o Paulão, com o Judson. Então, eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. Infelizmente, não é isso que a gente vê na maioria, que a gente viu na maioria das campanhas, né, que esse ano foi o auge de baixaria, né? São Paulo, a cidade mais importante da América Latina, uma das mais importantes do mundo, a gente viu o que viu. Ô Rui, e falando do cenário aqui em Maceió, você pretende de fato passar os 4 anos como vereador? Como é que nessa programação, na estratégia política, você vai se comportar? O eleitor pode ficar tranquilo, você vai até 2028 como vereador aqui por Maceió? Por que eu estou te fazendo essa provocação? E o Marcos e nós conversávamos sobre esse assunto, porque circula já nos bastidores de que o Rui, ele foi um estrategista dessa eleição, porque trouxe também para esse processo como suplente o Tássio Mello e sairia para voltar para a Secretaria de Infraestrutura. Essa conjectura, ela de fato pode acontecer? Olha, Viderlan, eu garanto a você que dia 1º de janeiro estarei na Câmara assumindo meu mandato, que quero cumpri-lo integralmente. Claro que na política a gente nem sempre as coisas são lineares, né? Eu espero cumprir o meu mandato todo, mas a gente sabe que em 26 tem uma eleição. Ainda não estou pensando nela enquanto candidato, mas claro que a gente já fica com o radar ligado, porque eu acho que se eu tenho um bom desempenho na Câmara ao longo do ano de 25, é até natural que eu almeje alguma coisa para 2026, mas ainda muito prematuro, muito cedo. O meu foco realmente é fazer um bom trabalho na Câmara. Estou estudando, já consegui uma cópia desatualizada do regimento, que a gente não consegue uma cópia atualizada, é complicado. Já consegui também uma lei orgânica, estou estudando e tenho muito a aprender lá na Câmara, né? Eu já fiz parte do Parlamento Estadual, do Parlamento Federal, e com muita honra vou fazer parte do Parlamento Municipal. Acho que poucos alagoanos, eu não consigo lembrar aqui quem foi, se alguém já teve essa honra que eu vou ter de conseguir fazer parte dos parlamentos nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Mas então, o Tássio foi uma estratégia sua? O Tássio foi uma estratégia? Olha, quando eu anunciei que seria candidato, o Tássio me procurou. Ele viu ali que, na verdade, que o partido, que a gente teria condições de pleitear uma segunda vaga, e claro que ele apostou nisso. Ele e outros nomes que foram candidatos conosco apostaram muito isso, mas não aconteceu. A única vaga foi a minha, mas independente disso, a gente tem conversado com esses candidatos. Eu sozinho, inclusive, não seria eleito, então eu tenho que agradecer todo dia os 5.500 maceioenses que votaram no Rui Palmeira, mas também a todos os candidatos que compuseram a nossa chapa, né? A gente conseguiu somar aí 20 mil votos praticamente, então do menos ao mais votado fica aqui o meu agradecimento, que valeu a nossa vaga, a vaga do PSD na Câmara Municipal. Então pronto, falando com o vereador, né, que vai tomar posse lá em 1º de janeiro, tem uma discussão posta na mídia que envolve o comando da casa. E eu queria entender se o Rui terá uma postura independente em relação ao prefeito JHC, chega como oposição, porque a depender dessa sua posição, vai interferir também no seu voto para os candidatos
que estão se colocando. Temos Galba Neto, candidato à reeleição, e Marcelo Palmeira, também do PL, candidato, colocando o nome, foi seu ex-vice-prefeito. Em quem você votaria, se você já tem essa definição? Marcos, eu acredito que eleição interna de Casa Legislativa, ela pouco tem a ver com questão de situação e oposição. Eu fui da Câmara Federal e o processo lá é muito interessante, né? No ano que eu estava, o presidente era no primeiro biênio que eu estive lá. Aliás, só tive um biênio, né? Depois eu vim para assumir a prefeitura. Então, o presidente era do PT, o primeiro secretário era do PSDB, o segundo secretário do Democratas, o terceiro do PP. Então, havia uma composição partidária e não se debatia isso. E vejo que na Câmara Municipal as coisas vão acontecer da mesma forma. Tanto é que os dois pré-candidatos anunciados até o momento são da base do prefeito JHC. O que a gente precisa é ter um compromisso de altivez no Legislativo Municipal. A Câmara não pode ser um puxadinho do prefeito, de qualquer que seja o prefeito, do Rui, do JHC, do Cícero Almeida, de quem quer que seja. É preciso ter independência, é preciso ter respeito, mas a Câmara não pode simplesmente baixar a cabeça e votar tudo que o prefeito quer da forma que ele quer, né? A gente viu recentemente agora a aprovação das contas do prefeito e foi realmente uma vergonha alheia você colocar numa votação única os anos de 21, 22 e 23, aprovado em 1 minuto, ninguém discute, não quero nem entrar no mérito das contas, mas isso aí pesa contra a imagem do Legislativo Municipal, né? Você fazer um processo dessa forma. E acho que a minha luta lá dentro é para que tenhamos, que o Poder Legislativo tenha efetivamente altivez. Se a maioria vai ser situação, base do prefeito JHC, não tem problema. Agora, nós temos regras, nós temos regimento, nós temos lei orgânica que precisa ser rigorosamente cumprida para que o Legislativo tenha um mínimo de respeito e dignidade. Agora, não é natural que o Executivo construa essa relação com o Legislativo, porque você também teve muita tranquilidade lá na sua gestão, né? Você teve o Kelmer Vieira, um presidente bem altivo, você teve o Eduardo, eu ia dizer Márcio Canuto, o Eduardo Canuto como seu líder também lá, tendo uma atuação muito relevante, e não é assim que se constrói, tendo maioria mesmo, não é assim mesmo? Certamente, construir maioria é uma tarefa que o prefeito tem, né? A gente conseguiu construir. A gente teve o Kelmer Vieira, foi parceiro do Executivo, muita coisa que nós aprovamos. O Kelmer foi um dos principais responsáveis, ele é a bancada. Agora havia um respeito e um altivez da Câmara Municipal que eu não consigo enxergar no atual momento vivenciado pelo Legislativo. Naquele momento, eu até disse em outra entrevista, Kelmer a gente muitas vezes quebrava o pau, porque a gente não concordava um com o outro, mas a gente chegava num momento que havia um denominador comum. Quem esteve no Legislativo e tentou me impor vontades, eu não aceitei de jeito nenhum. E o contrário também não acontecia dela. Eu não chegava para um presidente de Câmara e falei, aprove isso desse jeito para hoje. Nunca fiz isso. Sempre chamei líder. Quando era algum tema mais espinhoso, a gente chamava a bancada, explicava o porquê daquela medida, mostrava que seria positiva para a cidade. Então, construir maioria é uma coisa, a gente ter um legislativo em estado de inanição, como a gente tem hoje, é outra coisa. E Rui, quando nós estamos falando também dessa ideia, né, e obviamente as entrevistas pós-eleição, elas têm conseguido ganhar também um espaço muito grande, principalmente de alguns pares que você vai ter a oportunidade a partir de janeiro viver no dia a dia. Em uma entrevista recente com o vereador Ciderlane Mendonça, ele já mandou um recado dizendo que quem for oposição não se cria na Câmara de Maceió. Nesse tipo de situação, como soa para você que está chegando, por exemplo, nesse retorno às atividades, agora como vereador por Maceió, a ideia de não se criar, se for oposição ao prefeito de Maceió, JHC lá dentro? Olha, eu acho que isso faz parte da retórica, mas retórica vazia que não vai me assustar, tenho certeza que não vai assustar os vereadores que queiram fazer parte da oposição. Eu falo por mim, que já fui oposição ao governo federal no auge da popularidade da presidente Dilma, e ouvia muito essa bobagem. Eu acho que a gente tem que ter independência para escolher o lado em que nós vamos estar, e tem que haver respeito internamente, independente de situação e oposição. Tratamento igual. Lá o vereador menos votado, até o mais votado, até o Luciano Marinho,
do Silvio Camelo Filho ao Luciano Marinho, todos têm o mesmo peso e o mesmo valor e devem e serão, tenho certeza disso, absolutamente respeitados. Como é que você tratou a oposição quando você era executivo lá, quando você era prefeito? Você isolou? Você respeitava? Como é que você trata? A gente tinha alguns vereadores de oposição que partiram na época para um radicalismo. Obviamente, a partir daí, você deixa de receber até, né? Porque aí eu utilizo muito na minha vida o princípio da reciprocidade, né? Se você é tratado de uma forma, você vai tratar da mesma forma. Então, se há agressividade lá, eu vou ser agressivo, mas ao meu modo. Uma agressividade de forma educada. Não vou entrar em bate-boca, né? Não sou acho que as pessoas já me conhecem, então. Mas, obviamente, quando a oposição era a oposição que apontava erros, várias vezes eu recebi vereadores de oposição. O doutor Kleber Costa, que foi oposição, pediu audiência, eu recebia. E outros. Mas, claro, quando há um nível de radicalismo por uma parte, você passa simplesmente a ignorar e isolar. Não vou entrar, e não é meu estilo, como já disse, entrar em bate-boca com quem quer que seja. E a ausência, Rui, de alguns nomes? Como você viu, por exemplo, o resultado final dessas últimas eleições aqui em Maceió? Inclusive, entre os ausentes, um que foi seu aliado, que foi o vereador Joãozinho. Foi um movimento errado que o Joãozinho fez em se afastar, por exemplo, da tua imagem naquele momento para poder se filiar ao MDB? Olha, Videlão, acho que aí só o próprio vereador Joãozinho pode dizer, né? Ele só conversou comigo e disse que tinha tomado uma decisão, que o melhor caminho para ele era o MDB, né? Que foi uma chapa duríssima, né? O último vereador eleito teve 6 mil votos, então o João foi muito bem votado, mas não conseguiu a reeleição. Mas aí realmente, no momento que ele tomou essa decisão, eu entendo que ele parte para um outro grupo político e só ele pode falar das escolhas políticas que ele fez. Falar aqui, Rui, que você assumiu uma secretaria de muita relevância no governo estadual e tinha uma perspectiva, já que, como o Viderlan lembrou aqui no início, você está em uma marca também por fazer casas como prefeito, né, entregar casas na condição de prefeito, e você chegou a anunciar, inclusive no programa que eu apresento com a Thaís Cavalcante, um Minha Casa Minha Vida, pertinho da gente aqui, no final da ladeira Geraldo Melo, e coincidência ou não, 20 ou 30 dias depois, aquele prédio, que é o prédio do Centro Cenecista, passou a ser mirado ali pela prefeitura e se tornou o Gigantinhos, que é uma creche. E era lá que se queria edificar algumas obras do Minha Casa Minha Vida. O que é que aconteceu ali? Foi uma perda de tempo? Podia ter documentação antes para viabilizar logo a demolição e posterior construção? O que é que houve ali? Na verdade, Videlão, ali é um processo de comodato que foi feito pelo DR, então, Estado de Alagoas, a Senec. Mas a Senec deixou de existir já há muitos anos e se perdeu o efeito daquele comodato que duraria até 2038, se não me engano. Então, o Estado, nós entendemos que passou automaticamente de volta ao patrimônio do Estado de Alagoas. Quer dizer, nunca deixou de ser, né? A posse voltaria ao Estado de Alagoas, mas a Prefeitura alegando que tinha uma parceria com o antigo Senec, que nem mais CPF tinha Alagoas, CNPJ tinha Alagoas, não existia mais, começou as obras de uma creche. A gente levou essa informação ao governador Paulo Dantas e ele entendeu que não iria entrar nesse embate, até porque a creche vai beneficiar as crianças da região. Eu só acho que poderia ter sido feito, Marcos, a 100 metros dali, tem um terreno muito bem localizado ao lado da Escola Municipal Maria José Carrascosa, que pertence ao município. O município poderia ter edificado ali a creche e o Estado ter feito ali cerca de seriam 180 apartamentos que ficariam, sobretudo, para a população ali do Reginaldo. A gente não conseguiu, mas a gente realocou esses apartamentos para o Benedito Bentes, então a gente vai fazer em frente ali ao CAIC do Benedito Bentes, que também é um terreno que pertence ao governo de Alagoas. A gente iria fazer 700 e alguma coisa, serão quase 900 apartamentos que vão ficar numa localização muito boa ali no Benedito Bentes. E a sua atuação? Vamos lá. O vereador Rui estará focado em quê a partir do dia 1º de janeiro de 2025? Trazendo, por exemplo, agora, para aqueles mais de 5 mil eleitores que depositaram a confiança em termos de projetos. Eu sei que vereadores têm muitas limitações, né? Não tem, assim, tanta abertura na questão de investimentos. Mas o que é que você pretende? Vai ser pautado em quê, Rui?
Leviderlan, claro que quando se fala em vereador, o primordial papel do vereador é fiscalizar e legislar. A gente já está estudando algumas pautas para a questão de apresentar alguns projetos de lei. A gente já está estudando alguns números para fazer a fiscalização efetiva do Poder Executivo e da Câmara Municipal, né, porque me espantou realmente os números. No meu último ano enquanto prefeito, a Câmara recebia 60 milhões de reais por ano. Previsão orçamentária 2025, Câmara Municipal, 120 milhões de reais. Então, acredito que a sociedade maceiense tem o direito de saber como esse recurso está sendo investido. E eu vou começar a cobrar, inclusive já comecei a cobrar, já apresentei os primeiros requerimentos de informação à mesa diretora e espero que essa informação chegue para que a gente possa divulgá-la para a sociedade alagoana, e vou fazer o mesmo com o Executivo. Acho que é o meu papel a gente saber, por exemplo, como o município de Maceió está investindo os 300 milhões de reais que recebeu da BRK. Eu acho que é um direito que nós, enquanto cidadão, e eu, enquanto vereador eleito, nós temos. Então, vou fazer essas cobranças e dar transparência a esses números, a esses dados, fazer o papel de fiscal da população, que é, diria você, a principal atribuição de um vereador. Agora, Rui, claro que uma casa legislativa, mesmo com a perspectiva de atuação independente, é possível, né, porque o regimento, como você bem colocou, torna todos iguais, mas tentar formar blocos é importante. Naturalmente, você já vai integrar o bloco de oposição, que talvez tenha lá o próprio vereador Kelmer, os eleitos pelo MDB, no caso, naturalmente já formarão um bloco de oposição, é isso? Não foi debatido ainda, Marcos. Confesso que eu não conversei com muitos vereadores da eleição para cá. Certamente vai surgir esse momento. A gente tem que analisar se, formando um bloco, a gente consegue facilitar indicações para as comissões permanentes, por exemplo. Eu já vendo o regimento, já vi que se a gente forma um bloco, pelo menos nessa versão que eu tenho do regimento, né, que é um absurdo, a Câmara Municipal com 112 milhões de orçamento e não ter um regimento atualizado para entregar aos vereadores eleitos. Então, se você forma um bloco, você não deixa de ser líder do seu partido. Então, você tem a vantagem de ter a liderança do partido e poder montar ali uma liderança da minoria, uma liderança de um bloco de oposição, e esses partidos continuarão tendo os seus líderes que dentro da casa têm algumas prerrogativas, como pedido de vista, como mais tempo para se pronunciar. Então, é natural que se monte esses blocos e certamente esse debate irá surgir. É claro que também, como secretário de Estado da Infraestrutura, a percepção que você teve sobre esses danos provocados pela Braskem aqui em Maceió são bem mais aprofundados do que um cidadão comum. O que é que você pretende, por exemplo, como vereador também, fazer algum processo de fiscalização de repasses que a Braskem, por exemplo, tem utilizado para as famílias prejudicadas? Como é que você tem trabalhado o caso Braskem agora nessa sua atuação como vereador? Derlan, primeiro falar enquanto prefeito, hoje o prefeito JHC colhe os louros da situação da Braskem. Com o acordo, né, Maceió recebeu 1 bilhão e 700 milhões de reais no momento que fui prefeito. Nossa gestão foi a Brasília para trazer as pessoas que descobriram, os técnicos do governo federal que descobriram que a causadora daquilo era a Braskem. E a gente nunca deixou de ter coragem e firmeza para lutar contra o que estava acontecendo. A gente trouxe primeiro, fomos ao UFAL, o UFAL não tinha técnicos dessa área de sismologia, fomos ao UFPE, o UFRN, trouxemos o departamento de sismologia da UFRN. A partir dali, eles disseram, olha, a questão aqui é mais complexa, vocês têm que ir ao Serviço Geológico Brasileiro. Fomos lá, trouxemos as pessoas que descobriram que a causadora daquilo tudo era a mineradora Braskem. Mas claro que o acordo, ele está envolto em muita questão nebulosa ainda. Eu vendo as notícias esse fim de semana, a mineradora BHP e a mineradora Vale firmaram o acordo do desastre Mariana, vão pagar ao governo federal, ao governo estadual e prefeituras de Minas 170 bilhões de reais. Maceió recebeu 1% disso. Será que foi bom esse acordo? Então a gente precisa realmente continuar essa discussão, porque dentro daquele acordo tem muita coisa que eu discordo.
né? Você, por exemplo, passar ruas, praças, tudo que era público passou a pertencer à Braskem. E daqui a 20, 30 anos, quando isso esfriar, a Braskem, porque é escandaloso até a gente ver o presidente da Braskem dando uma entrevista, acho que ano passado, disse que não, quem vai definir ali o futuro da área é um plano diretor. Nós vamos analisar um plano diretor nesses próximos anos, no próximo mandato do prefeito JHC, certamente nós vamos ali colocar uma cláusula de não edificante para aquela região. Mas daqui a 20 ou 30 anos, quando tudo isso passar, a pressão que a Braskem vai fazer numa futura Câmara Municipal para mudar isso, sem ter o calor da emoção de tudo que foi causado. Então são muitos pontos que precisam realmente ser debatidos com mais transparência. Você citou aí, Rui, o plano diretor, e eu me lembro que do ponto de vista de superação da data, né, para a nova discussão, ele devia ter ocorrido ainda na sua gestão. O que é que fez com que isso travasse de algum modo? É tão difícil assim debater o plano diretor, porque você agora vai ter a oportunidade de debater, construí-lo na condição de vereador. Mas como executivo, você podia ter mandado lá para a Câmara, por que não aconteceu isso? Marcos, porque eu entendo, primeiro, o nosso plano diretor não é um plano ruim. Nós temos um bom plano diretor. Que está em execução? Que está em execução. Eu acho que a gente não precisa de tantas mudanças. Em 2015, que era o período que a gente deveria ter mandado o plano, 10 anos após a mudança, eu percebi que havia uma única discussão de fundo nessa questão do plano, que era mais construções no litoral norte. Edificações? Mais edificações, mais verticalização no nosso litoral norte. Eu resolvi não mandar o plano diretor, porque o que é que a gente ouvia de parte do setor da construção civil do nosso município, do nosso estado? As pessoas querem simplesmente autorização de remembramentos de Cruz das Almas até a divisa com Paripueira, porque com isso você abre muitas possibilidades de novas verticalizações. E eu, no meu entendimento, há áreas que precisam disso realmente, mas há áreas que precisam ser preservadas. E falo como morador de Guaxuma. A gente tem Guaxuma, a gente tem o Gurguri, a gente tem Gaça-Torta. Ali na rua São Pedro, em Gaça-Torta, é uma região que precisa ser preservada do jeito que está. Ali ainda tem vila de pescadores. Hoje, aquela rua virou um polo gastronômico, né, com beach clubs, com restaurantes, com pousadas. Não adianta a gente pensar que a gente vai resolver tudo, vai gerar emprego, vai ser mais desenvolvimento. A gente tem que pensar que a gente simplesmente verticalizar, sem pensar na infraestrutura, a gente vai causar um dano imenso. Eu moro ali e sei da dificuldade da mobilidade urbana para quem está vindo de Guaxuma nos horários de pico. Para quem sai de Guaxuma em direção ao centro, você percorre 10 quilômetros em 40 minutos de Guaxuma para Ponta Verde. A gente precisa ter alternativas viárias, a gente precisa ter esgotamento sanitário na região, que é um problemaço. Quando fui prefeito, a gente conseguiu Nova Maceió, que foi o maior financiamento internacional para obras de saneamento e asfalto, foi focado na parte alta do litoral norte. A prefeitura, nesse meio do processo, veio a BRK, a prefeitura suspendeu o projeto para fazer alterações, espero que retome essa obra o mais rápido possível, que a gente previu a construção de uma estação de tratamento de esgoto ali na região de Saúde, que aquela região não tem como puxar para o nosso emissário submarino, fica inviável. Então a gente precisa, sim, de desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento bom para todo mundo, um desenvolvimento que respeite o meio ambiente, que respeite a população local. Naquela região a gente tem ainda rios preservados, como o Rio Meirim, como o Rio Saúde, e a gente não pode achar simplesmente que autorizar remembramentos para verticalizar vai ser a solução para o nosso setor imobiliário, até porque, Marcos e Viderlan, a gente tem grandes vazios urbanos no centro de Maceió, Centro, Poço e Jaraguá. Então ali é a joia da coroa, que a gente pode, com incentivos, seja fiscais, seja locacionais, enfim, a gente estimular construções nessas regiões e, claro, vai construir no litoral norte. Uma hora vai chegar, mas precisa primeiro do investimento em infraestrutura, como eu já disse, em mobilidade urbana, em saneamento básico, em pavimentação e outras questões ali para aquela região toda.
Você falou Guaxuma e eu pedi licença ao Viderlan para interromper a sequência aqui e complementar. Há uma informação de que vai ser construído lá um centro de tratamento de esgoto, uma unidade de tratamento de esgoto ali numa praça, é no Gurguri? Na verdade, é um elevatório. Um elevatório. Esse projeto já vinha da nossa gestão, Viderlan. Um elevatório, não tem nada de tratamento. Muitas vezes falam como se fosse uma estação de tratamento. Eu fui educado na pergunta, porque as mensagens que eu recebo, eles dizem que é igual o do Benedito Bento, você conhece, né? Não, é bem diferente. É uma estação de bombeamento. Essa estação parte do esgoto chega ali, ela é bombeada para a estação de tratamento que a gente escolheu, exatamente uma região de saúde, entrando em saúde com a região isolada. Saúde, a próprio distrito de saúde tem uma população pequena, mas fica ainda mais dentro ali, pelo menos é a região que nós tínhamos escolhido. Eu não sei se houve mudanças nesses últimos 4 anos, mas a estação de tratamento ficaria ali, que eu acho que vai ter impacto de todo jeito. É como um aterro sanitário. Quando foi para levar para o Benedito Bento, foi uma confusão danada, ainda na época do ex-prefeito Cícero Almeida. Vai ter algum tipo de impacto, mas é preciso que nós tenhamos uma estação de tratamento de esgoto no litoral norte. Eu acho que a estação de tratamento, o melhor lugar realmente é ali, na área mais interna do distrito de saúde. Quando estamos falando também dessas questões relacionadas a saneamento, como prefeito de Maceió, eu tive a oportunidade de fazer várias matérias como repórter, cobrindo as estações de tratamento que a prefeitura estava lançando. Uma delas existia, inclusive, ali naquela região de Pajuçara, e você, como prefeito, Rui, comemorava muito aquela chegada ali com a atividade, de fato. Por que é tão difícil manter as estações de tratamento em atividade aqui em Maceió? Quais são os desafios? Você passa, por exemplo, em algumas ruas que são consideradas tradicionais também, com 6 meses está funcionando, 6 meses são interditados para obras de esgotamento. Qual é essa realidade aqui dentro de Maceió, com sua experiência? Olha, Viderlan, a gente sofreu muito aqui na época que eu fui prefeito, a Casal fazia a gestão plena do esgotamento sanitário. Todo mundo sabe da dificuldade da Casal, uma empresa estatal com dívidas elevadas, com falta de capacidade de investimento. No governo Renan Filho foi feita a concessão, a empresa vencedora foi a BRK, né, que está fazendo os investimentos, mas tem ainda deixado muito a desejar. Quero crer que esse serviço venha a melhorar, mas é um dos papéis, por exemplo, que eu não vejo da Câmara Municipal. Eu acho que, enquanto vereador, uma das pautas que eu vou cobrar da própria BRK, saber se o cronograma de investimentos em Maceió está sendo cumprido. Porque no momento que ela vence a concessão, vou investir X bilhões em 20 ou 30 anos. A gente tem que saber se o investimento está sendo feito. Hoje eu não tenho ideia, até porque está tudo muito silencioso. A gente tem que mexer nessas questões. Eu acho que só dando transparência a gente consegue com que a Câmara, o Ministério Público, a imprensa passem a cobrar. Eu acredito muito que determinados serviços a gente tem que realmente passar para o setor privado. Lembro quando eu era deputado federal, eu fui ao Ministério de Minas e Energia, isso em 2011, muito problema de falta de energia aqui em Alagoas, com a antiga CEAL tinha sido federalizada, era Eletrobras Alagoas, aquela confusão, e na época o ministro Lobão teve um bate-papo meio de sincericídio, Ele olhou para mim e fez: olha, Rui, eu acho que a única saída para Eletrobras Alagoas é privatizar. Aí eu disse: ministro, essa é a posição do governo, que era o governo Dilma, um governo totalmente estatizante, contra o capital privado. E ele deu um pulo da cadeira e falou: não, isso é só uma opinião pessoal, não posso falar pelo governo, e tanto que não aconteceu. A Dilma terminou o governo... Você literalmente virou o canhão pro ministro? Eu acho que foi já no governo Temer que a Eletrobras Alagoas foi comprada. Comprada não, acho que a Equatorial assumiu aqui o serviço de fornecimento de energia elétrica em Alagoas. E no começo foi penoso, mas tem melhorado. Eu acho que demora também, um serviço de infraestrutura não é rápido. Eu falo também como morador do litoral norte, ali todo fim de semana faltava energia na minha região, em Guaxuma, em Gaçatota. Hoje em dia a gente sofre menos. Não deixou de sofrer, mas sofre menos graças a esse investimento que está sendo feito. Mas claro, no caso da BRK é preciso que a gente cobre o plano de investimento, se está sendo efetivamente cumprido de forma rigorosa. Agora, um dos pontos de campanha apresentado pelo prefeito JHC, ou como você costuma chamar, João Caldas, ele inclui lá o Renasce Salgadinho. E o Renasce Salgadinho tem a ver com a questão do tratamento e evitar o lançamento das línguas sujas, na praia, leia-se,
praia da Avenida. E coloca como empecilho justamente a BRK e atribuindo essa ligação dela com o Estado no tocante à liberação do uso de algumas situações de bomba, não sei se é exatamente essa a cobrança. E eu queria saber, você hoje tem esse intercâmbio, esse diálogo com o Estado, você também vai buscar informações junto a essa relação com o Estado, Rui? Marcos, o projeto do Renasce Salgadinho, ele é da minha gestão. Nasceu na sua Nasceu, a gente deixou ele licitado, inclusive, que não é só para o Salgadinho, ele também vai, eu passei hoje até, ali no Riacho das Águas Férreas, que eu já brincava, Almas, né? Chamado Salgadinho 2, né? Aquela coisa horrível. Então, tanto Águas Férreas quanto o Salgadinho, a gente fez esse projeto na nossa gestão, conseguiu o recurso com o Banco CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Esse projeto, acho que era em torno de 70, 80 milhões de reais. A gente deixou ele licitado com recurso em conta, tudo garantido. O prefeito só teve o trabalho de assinar a ordem de serviço. Dizem que ele pensou em cancelar a licitação, pessoas ligadas a ele. Quando ele viu que estava tudo ok, ele assinou e a obra está aí sendo tocada. Entendo que é uma obra muito boa, muito importante para Maceió. No período de verão, no período sem chuva, a gente vai conseguir bombear 100% do Águas Férreas e do Salgadinho para a estação de tratamento e de lá para o emissário submarino. Eu acho que um projeto bom desse para a cidade, a gente não quer acreditar que haja picuinha política. Eu acho que tem que sentar a prefeitura, a BRK, acho que a BRK que passou a gerir o emissário, inclusive no nosso projeto. A polêmica envolve isso, a utilização do emissário. Quando a gente fez o projeto, ainda era casal, não existia a BRK no processo, a concessão veio depois. Então a gente previu um investimento no emissário. O emissário já estava colapsado, então a prefeitura, com esse recurso, a gente iria fazer uma grande reforma naquela estação e no emissário, para ele dar conta de receber esse volume de água que viria do Salgadinho e do Águas Férreas. Claro que depois que eu saí da prefeitura, eu não sei como ficou essa relação, mas eu espero que as pessoas tenham juízo, né, que sentem à mesa e possam efetivar esse projeto que vai ser muito bom para Maceió. Repito, durante o período de estiagem, então durante 7, 8 meses a gente não vai ter água suja chegando nem em Cruz das Almas, nem na Praia da Avenil, que é muito bom para a cidade como um todo. Você, quando prefeito de Maceió também, Rui, você colocou, né, dentro do olhar cultural também muitas homenagens espalhadas em vários pontos da orla de Maceió com personagens de Alagoas que conquistaram o mundo. Esse aspecto cultural é uma questão também que você vai continuar defendendo? Deixa eu resgatar o nome do secretário, que é o Vinícius Palmeira. Vinícius Palmeira, que exatamente. Teve muita liberdade para trabalhar e fazia isso, e cada estátua que ele inaugurava, ele chorava. Você vai chorar em todas as estátuas, né? Pois e aí, só para complementar... Não, claro, é muito bom, também dá méritos também a um secretário que foi, dentro desse papel importante, também valorizar os alagoanos, trouxe para a gestão do Rui como prefeito todos esses ganhos. É uma ideia também que você vai tentar, como vereador, continuar fiscalizando as questões de cultura, principalmente nessa questão de promoção de eventos que vêm grandes grupos musicais aqui para Maceió como vereador. Como é que vai ser sua participação nesse sentido, Rui? Olha, Marcos, eu desde já me coloco à disposição dos grupos que fazem cultura em Maceió, em Alagoas. O Vinícius Palmeira fez um grande trabalho realmente, Marcos. A gente conseguiu democratizar o recurso da cultura, né, através dos editais. Então, fosse para arraiar, fosse para bloco, não era o pedido do prefeito e do vereador. Não era porque é amigo do Rui, é amigo do Viderlan ou do Marcos. Ele tinha que participar do edital. Se ele tivesse dentro das regras, ele iria receber. A gente não queria saber se era meu aliado, se era meu adversário. Ele recebia de forma igualitária. Infelizmente, isso praticamente cessou, essa política dos editais na atual gestão. Mas tenho muito orgulho dessas homenagens que nós fizemos, né? Eu, como apaixonado também pela cidade do Rio de Janeiro, sempre que ia ao Rio ficava olhando aquelas esculturas, né? Drummond, Caymmi, e eu já brincava quando eu assumi, eu disse, Vinícius, a gente tem que aproveitar logo, porque carioca é danado para roubar o vulto alheio, né? As pessoas, você pega lá, Caymmi baiano, tá lá em Copacabana, Drummond mineiro, tá lá em Copacabana. Eu disse, rapaz, antes que ele faça com Graciliano, com Paulo Gracindo, com Nise da Silveira,
com Lê do Ivo, porque por acaso os 4 moraram no Rio de Janeiro, Exato. que na época era a capital do país, enfim, todo mundo ia para o Rio. Isso. Então, e o Paulo Gracindo ainda teve o agravante que chegou, o pai dele era deputado federal por Alagoas, ele, por um acaso, nasceu no Rio, mas com 8 meses veio para Alagoas e só saiu daqui com 18 anos de idade. Então, todos esses 4 alagoanos que nós eternizamos, mas não é carioca, é danado para... Essa daí foi Renato Russo, nascido em Brasília, tem uma escultura do Renato Russo. Lá tem o Ayrton Senna, que era paulista, tá no Rio. O Rio Carioca é danado, ele sai carregando as personalidades. E aí eu brinquei, Vinícius, vamos logo correr, vamos logo Graciliano. Acho que os primeiros, né? Foram Graciliano, doutor Anise, que também é uma referência na psiquiatria mundial, né? Um orgulho daquela mulher ser nossa conterrânea aqui de Maceió. É Aurélio Buarque de Holanda, também alagoano do Passo Camaragibe. Eu até tenho uma foto bacana lá na fazenda da minha família, que o então prefeito de Maceió está ao centro, que era Eustáquio Gomes de Melo, que dá nome ao bairro, né, Eustáquio Gomes. De um lado, meu avô, o senador Rui Palmeira, e do outro, Aurélio Buarque de Holanda. Eram os 2 assessores do prefeito. Aí eu brinco, pô, devia ser bom demais perguntar ao vivo se era com C cedilha ou 2 S, não precisava olhar ali no... Aurélio, meu filho, como é que escreve? Então, eu fico muito orgulhoso de prestar essa homenagem. A gente tem muitos alagoanos na fila aí para serem homenageados, né? Recentemente morreu Mário Jorge Zagallo, que merece, é né? O único tetracampeão mundial de futebol, merece. Se eu pudesse fazer uma sugestão ao atual prefeito, até faria de coração para que a gente possa homenagear Zagallo, né? Merece, é o único 4 vezes campeão mundial de futebol como treinador, jogador. É muita gente que precisa realmente ser homenageada. Audálio Dantas, que foi presidente da FENAGE, um jornalista atuante, deputado federal por São Paulo, uma figura maravilhosa. E tantos outros que estão na fila. A gente tem uma fila aí de alagoanos ilustres que merecem ser homenageados. Pois é, Rui, eu sou conhecido como jornalista que mais viaja na maionese. O Viderlan morre de rir com as minhas ideias. É verdade. E ele disse, ó, Viderlan, tem uma informação aí que tem isso. Rapaz, isso é impossível de acontecer. Junções absurdas, né? Aquela da vinda do Lula, dele reunir todo mundo. Impossível, assim. Como você sabe disso? Só alguém me falou. O Lula queria reunir o Jota, o Arthur, o Renan. Falou, vamos parar de briga, eu já estou com tanto problema lá, vamos resolver. Então, vou jogar agora uma para você também, para a gente dissipar isso. E eu prometo, Viderlan, nunca mais eu falarei isso. Você é muito jovem e é muito bom saber que a sua juventude está associada a conteúdo histórico, né? Você deu mais uma lição disso aí. E, naturalmente, a gente vai acompanhar a sua carreira política agora na atuação municipal. E você tem, ao mesmo tempo, lá na prefeitura, um prefeito tão jovem quanto, e talvez... Não, bem mais jovem que eu, tô mas quase vamos com lá, 50. mas vamos lá, chegando mas nos vamos lá. 50. Não, chega tudo isso não. Deixa disso. Mas 44, né, Rui? 48 já. Com ideias que talvez marquem a cidade, como você teve ideias que também marcaram a cidade. Me lembro da faixa azul, me lembro da licitação lá do transporte coletivo, a ciclovia que nasce na sua gestão, mas é executada agora, enfim. Vocês pensaram uma cidade que é uma cidade que está se mostrando viável. Se em algum momento o Jota chamasse você para uma conversa, vamos será aqui, de repente trabalhar politicamente juntos, vocês trabalhariam juntos ou isso é impossível hoje de acontecer? Não, Marcos, eu acho que se o prefeito precisar debater a cidade com o Rui Palmeira, eu estou à disposição desde já. A gente pode não concordar em algumas questões políticas, mas acho que pensando a cidade, o prefeito JHC deu sequência a muitas obras e muitos trabalhos que foram da minha gestão. Eu fico feliz com isso, como quando vejo o Parque da Mulher na Jatiuca, que eu deixei licitado com recurso garantido. A ciclovia da Fernandes Lima, o primeiro trecho a gente deixou licitado com recurso garantido. Obras de pavimentação que estão acontecendo na parte alta também vieram do Banco CAF, começaram na minha gestão, sequência pelo prefeito JHC. Avenida Marília Mendonça, iniciada na nossa gestão, não com esse nome, que eu acho até um absurdo. Deveria homenagear algum ilustre alagoano aqui para nós. Iniciada na nossa gestão, concluída pelo prefeito JHC. Renato Salgadinho, que como eu disse, na verdade ele vai resgatar 2 áreas, Cruz das Almas e a Praia da Avenida, bombeando o Águas Ferres e o Salgadinho para o emissário.
iniciada na minha gestão, a licitação fechada e o recurso garantido, vão ser concluídos pelo prefeito de JHC. E tenho certeza que o prefeito de JHC vai deixar muita obra que ele não vai conseguir concluir e o próximo prefeito vai concluir. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu passo na Praça do Centenário e vejo a praça linda. Né? Me enche de orgulho lembrar que na nossa época as pessoas diziam não adianta reformar a praça porque por conta da violência as pessoas não vão mais para a praça. E a gente mostrou que era o contrário. Quando você tem uma praça bem iluminada, bem organizada, limpa, com uma boa estrutura, as pessoas voltam a frequentar, como a gente fez, por exemplo, na Praça da Faculdade, na Praça do Skate, que eram praças que estavam abandonadas, a gente recuperou e as pessoas voltam. Isso é muito bacana, as pessoas voltando a frequentar a praça. Então, não terei dificuldade, Viderlan, em conversar com o prefeito. Se for para debater a cidade, se eu puder de alguma forma auxiliar, estarei com certeza à disposição para fazer essa conversa, esse diálogo. Agora, quando estamos... Tá vendo que eu não viajo muito? Não, você não viaja não, é claro. E a política é isso, né? Mas se o Lula me chamar para essa reunião, eu não vou não. Rapaz, é mesmo que é isso. Rapaz, por que você não vai... Aí vai ter que vai avisar o governador Paulo Dantas. O governador, desconvide o Rui pro almoço. Eu não vou não, rapaz. Eu sou vereador só. Isso aí só vão as autoridades maiores. Mas existe a figura do vereador federal. Você vai encontrar lá na Câmara. Eita, Jesus do céu. E assim, para tu ter um momento hoje, quase 50, como você bem colocou, 48 anos, a política ela dá muitas lições. E chegou em algum momento a passar em sua cabeça em parar, tem metas? Quais são os seus projetos em termos de atuação política? Você já parou para pensar nesse sentido, Rui? A gente sempre que passa por uma derrota, você vê uma frustração, né? Quando eu perdi a eleição de governador, obviamente você dá aquela baqueada, desanimada, mas depois você já vai retomando a vida de maneira geral e na política da mesma forma. Acho que é feita de frustrações, de tristezas, de alegrias. Eu tive um grande professor que foi meu pai, eu vi meu pai na derrota, na vitória, vi quem realmente eram os amigos que estavam próximos em todo momento, não somente no período vitorioso. Então isso me deu uma resiliência, eu diria a você, de já ter visto aquilo acontecer com meu pai. Eu sabia que o convite que chegava para o Rui Palmeira, que estava ali para a prefeitura, para a festona, para o evento, para isso, para aquilo, não era para o Rui pessoa física, era para a pessoa jurídica, era para o prefeito, que antes era o Cícero, depois o Rui, eu estou JHC, amanhã será outro. E o mundo é feito dessa forma, né? Muitas vezes, nesse ramo da gente, há muita injustiça, há muita ingratidão, mas a gente tem que estar preparado para isso, senão você não sobrevive na política. Então, hoje estou motivado para exercer da melhor maneira possível o meu papel, né, que é fiscalizar, repito, vou ser um incessante fiscal da população, a partir de 1º de janeiro, sobretudo. Cumprirei o meu papel da melhor maneira possível, como eu fiz por onde passei, ao meu modo, à minha forma. Se esperam de mim discurso histriônico, podem esquecer. Se esperam de mim dancinha no TikTok, podem esquecer. Eu tenho o meu estilo, cheguei aqui dessa forma e vou continuar dessa forma. Pois é, Marcos, assim nós vamos encerrando esse Gazeta News Entrevista com o Homem de Gelo, é assim que chamam, né? O Homem de Gelo, o homem que recebe as críticas, mas não perde a pose, né? Tem companheiro que quando recebe as críticas já vai perdendo a pose. O Rui aqui, ó, frio, calculista, e aqui nós estamos mais uma vez escrevendo, né, Marcos? Um capítulo na história aqui da Gazeta News Entrevista, não é verdade, Marcos? Pois é, um personagem da política que vai, volta, reconstrói com a mesma humildade com que começou. Agora, obviamente, sem os padrinhos, que no caso dele era o próprio pai, sem articulação, ou seja, terá a missão de construir os próprios acordos, cumpri-los e, obviamente, ver o que é que colherá lá na frente, né? É isso mesmo. Rui, muito obrigado pela presença, sempre um prazer. Vamos estar aqui acompanhando a sua atuação, Marcos Rodrigues um pouco mais perto, o Viderlan aqui de longe também, mas esperamos ter outros momentos, tá? Da sua atuação como vereador por Maceió e em projetos a partir de 2026 também, tá? Muito obrigado. Obrigado, Viderlan. Obrigado, Marcos. Estou sempre à disposição. Agora, eu não esqueci não que você está me devendo uma aposta, viu? É verdade. Perdeu? Perdeu e não pagou até hoje. Qual foi? Eu vou ter que falar para deixar o pessoal lá voando em casa, né? No Projeto Canhão Podcast,
teste, ele fez uma aposta quando foi lá e disse o seguinte: se o prefeito JHC vier aqui, eu pago uma caixa de cerveja pra você. Até agora o JHC não foi, então tem que pagar, né? Pagar pra ele e beber junto. Pagar, a gente bebe manda junto. O Pix, manda o Pix. Eu filmo lá. Manda o Pix aí. Assim nós vamos encerrando esse Gazeta News Entrevista muito bacana, né? Neste final de semana também muitas informações. A Gazeta de Alagoas com Marcos Rodrigues, daqui a pouco, ó, fazendo um textão com conteúdo super especial neste final de semana da passagem de Rui Palmeira. Agora, vereador por Maceió, com um mandato que será iniciado em 1º de janeiro de 2025, também aqui passando suas metas, seus projetos em 1 hora aqui na programação da Gazeta News. Um grande abraço, até o próximo final de semana com mais um personagem da política de Alagoas em sua Gazeta News Entrevista. Fiquem todos com Deus e até lá.